Olha, tem uma guerra acontecendo agora mesmo, uma guerra silenciosa pelo controle do dinheiro. De um lado está o sistema que todo mundo conhece, né? Bancos, instituições, o de sempre. Do outro, tem um desafiante totalmente digital, meio radical, que está prometendo virar o jogo. É basicamente isso, a guerra entre as finanças tradicionais, a TradFi, e as finanças descentralizadas, o DeFi. Essa frase resume perfeitamente o conflito. Pensa bem, por séculos, a grana, o poder financeiro, ficou na mão de pouquíssima gente. O que a gente está vendo agora é uma mudança gigantesca, quase um terremoto. O controle pode estar saindo das mãos das grandes instituições e indo parar nas mãos das pessoas comuns. Então vamos dar uma olhada nesse campo de batalha para entender o que está rolando. Ok, para a gente entender essa briga, primeiro a gente precisa saber quem são os lutadores, certo? De um lado, o sistema financeiro que já está aí, e do outro, esse sistema novo que chegou para desafiar tudo. Então, de um lado, a gente tem o que chamam de TradFi. É o mundo dos bancos, da papelada, da burocracia, de precisar pedir permissão para tudo. É tipo um clube fechado, sabe? Onde alguém sempre tem que te dar o ok. Aí do outro lado tem o DeFi. A proposta aqui é outra, um sistema aberto, sem fronteiras, que roda em código de computador. A única coisa que precisa para entrar é uma conexão com a internet. E só. E o coração de tudo isso, a tecnologia que faz o DeFi funcionar, é a blockchain. Imagina um caderno de anotações digital, um livro caixa, que não tem um dono específico. Todo mundo pode ver o que está escrito ali, mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue apagar ou alterar o que já foi registrado. É essa segurança que permite que as pessoas façam negócios direto umas com as outras, sem precisar de um banco ou de qualquer outra instituição no meio do caminho. O intermediário, aqui, pode simplesmente sumir. Mas o que isso quer dizer na prática, essa ideia de ser o próprio banco? Bom, a base do DeFi, a sua ideologia, está toda construída em cima de uma coisa: um tipo novo de contrato, um acordo digital que funciona sozinho e automatiza a confiança. E essa peça central do DeFi são os contratos inteligentes ou smart contracts. A melhor analogia é pensar numa daquelas máquinas de vender refrigerante. Você coloca o dinheiro, aperta o botão e a lata cai. Não tem um vendedor ali, não tem negociação. É tudo automático. No DeFi é a mesma coisa. Em vez de um monte de papel, assinatura, gerente de banco, que pode levar dias, esses programas de computador executam o que foi combinado sozinhos. Se as regras forem cumpridas, a transação acontece. Ponto final. Simples assim. Vamos pegar um empréstimo, por exemplo, que é algo que todo mundo entende. No sistema tradicional, o processo é longo, né? Análise de crédito, espera, um monte de gente envolvida. No DeFi, a coisa muda de figura. A pessoa deposita um ativo digital como garantia e o contrato inteligente libera o dinheiro na hora, instantaneamente. O mais interessante é que o sistema não quer saber quem é a pessoa, qual o CPF dela, nada disso. A decisão é baseada 100% na matemática, na lógica fria do código. E é aqui que a ficha cai. Essa é a essência da coisa. Você é o banco. Pensa assim, em vez de deixar o dinheiro parado na poupança, rendendo quase nada, no mundo DeFi é possível emprestar esses ativos diretamente para outras pessoas e ficar com os juros que antes iam todos para o bolso do banco. O intermediário, a instituição, simplesmente sai da jogada. E claro, esse sistema novo não é só uma curiosidade de quem gosta de tecnologia, né? Ele oferece vantagens bem concretas, incentivos muito fortes que estão puxando uma quantidade absurda de dinheiro e de gente para dentro e numa velocidade impressionante. E vamos ser sinceros, um dos maiores atrativos do DeFi é a chance de ter retornos bem mais altos. Como a estrutura toda é muito mais simples, mais enxuta e não tem um monte de intermediário pegando uma parte do bolo, os juros pagos, empréstimos e outros produtos acabam sendo muito maiores do que no mercado tradicional. Essa diferença, às vezes gritante, que faz tanto dinheiro migrar para esse novo universo. Mas olha, não é só sobre o dinheiro, não. A grande promessa, a alma do DeFi, é a democratização do acesso ao sistema financeiro. Sabe aquelas estratégias de investimento super complexas, que parecem coisa de filme, que antes só os grandes bancos e os investidores institucionais podiam usar? Pois é. Hoje, como DeFi, qualquer um com um pouco de capital e internet pode ter acesso a isso. O clube, que era fechado, agora tem a porta aberta. Então, vamos juntar as peças. O que a gente tem é um sistema que qualquer um no mundo pode acessar, onde as pessoas têm controle total sobre o seu próprio dinheiro, onde tudo é transparente, registrado publicamente e os custos são muito, muito menores. Parece bom demais para ser verdade, né? Essa é a promessa, a utopia do DeFi. Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. Pois é, essa promessa toda vem acompanhada de uma realidade bem perigosa. A gente sabe que retorno alto quase sempre significa risco alto.
E o DeFi hoje é como o Velho Oeste, uma terra sem lei, cheia de oportunidades, claro, mas também cheia de bandidos e perigos escondidos em cada esquina. Navegar por esse mundo exige entender um monte de riscos novos e complexos. E o primeiro, talvez o mais básico de todos, está na própria fundação do DeFi: o código. Em vez de confiar em advogados, contratos de papel e reguladores, a confiança aqui é toda depositada em linhas de programação. A pergunta é: e se esse programa tiver um erro? É aí que entra o tal do risco de contrato inteligente. Um único bug, uma falha, uma brecha no código de um projeto pode ser o suficiente para um hacker entrar e levar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, com perda total e instantânea dos fundos. Já foram bilhões, com B, de dólares roubados de projetos assim. Isso mostra que confiar 100% no código pode ser uma aposta bem arriscada. Mas não são só os erros de código. Às vezes, o problema é a má-fé das pessoas mesmo. Existe um golpe muito comum chamado rug pull, que é literalmente puxada de tapete. Funciona assim: os criadores de um projeto fazem um marketing enorme, atraem um monte de investidores e quando juntam uma boa grana, eles simplesmente somem, desaparecem com todo o dinheiro, deixando para trás um monte de gente com tokens que não valem absolutamente nada. E olha, mesmo que o código seja perfeito e os desenvolvedores sejam super honestos, ainda existem riscos financeiros que são parte do jogo. Um deles é a tal da perda impermanente. É um conceito meio chatinho, mas a ideia básica é a seguinte: quem coloca dinheiro para fornecer liquidez para um protocolo pode, se os preços dos ativos variarem muito, acabar com menos dinheiro do que se tivesse simplesmente deixado esses ativos parados na carteira. É um risco do próprio modelo. E às vezes, todos esses riscos se juntam e o resultado é uma catástrofe. O colapso do ecossistema Terra/Luna em 2022 é o exemplo clássico disso. A gente está falando de um projeto de 40 bilhões de dólares construído em cima de uma moeda que deveria valer sempre $1, controlada por um algoritmo. Só que o algoritmo falhou, a confiança do mercado evaporou e o sistema inteiro entrou numa espiral da morte que destruiu o patrimônio de muita gente, literalmente da noite para o dia. Ok, diante de tanto risco, a pergunta que fica é: como navegar nesse mar cheio de tubarões? E é isso que nos traz ao nosso guia de sobrevivência, com algumas regras básicas para aumentar a segurança nesse ambiente. A primeira regra, e talvez a mais importante, é: faça sua própria pesquisa. Estude o projeto, quem está por trás, se o código foi auditado. Segundo, desconfie de promessas milagrosas. Rendimentos absurdamente altos costumam ser sinal de risco igualmente absurdo. Terceiro, use uma carteira de hardware, a famosa cold wallet, para guardar seus ativos offline, longe de hackers. Quarto, isso vale para tudo. Nunca invista mais do que se pode perder. E por último, sempre desconecte sua carteira dos aplicativos depois de usar. Seguir sua risca é fundamental. Não vai eliminar o risco porque isso é impossível, mas vai ajudar a gerenciá-lo. Pesquisa, desconfiança, segurança e bom senso são as melhores armas nesse velho oeste. No fim do dia, essa tal guerra pelo dinheiro é sobre uma escolha. Uma escolha entre a segurança e a estabilidade, talvez um pouco engessada do sistema antigo, e o potencial enorme, mas também volátil e arriscado, do sistema novo. A grande questão que fica no ar não é só para onde o dinheiro está indo, mas sim qual desses dois mundos, o centralizado ou o descentralizado, vai, no futuro, tomar conta de tudo.